Nimona passou por um longo processo até ser lançada, porque originalmente ia ser uma animação do Blue Sky Studios, que era responsável por animações como A Era do Gelo e Rio. Só que quando a Disney comprou a Fox, vários projetos foram cancelados, entre eles Nimona, mesmo estando com 75% do filme basicamente pronto. Até que a Netflix surgiu junto com a Annapurna e resgataram o projeto, que tem a direção da dupla Nick Bruno e Troy Quane, que foram os diretores de Um Espião Animal, que coincidentemente acabou sendo o último filme da Blue Sky Studios, que seria o estúdio original de Nimona. E nesse vídeo eu vou comparar a HQ, que inclusive está aqui bonitíssima, adoro no cenário, com a animação, e por mais que elas tenham algumas semelhanças, eu acho que elas são bastante diferentes uma da outra. Por ser uma adaptação, obviamente, existem elementos que funcionam na HQ que podem não funcionar na animação, no filme em questão e tal. E eu entendo essa questão de haver mudanças para funcionar melhor em outras mídias. Só que uma coisa que me surpreendeu bastante com o filme de Nimona é justamente que, mais do que mudar coisas, o filme, ele cria uma história, por mais que tenha elementos que são batidas parecidas, personalidade e tal, ele segue por um caminho muito mais particular, muito mais próprio, criando coisas até que acabam não estando presentes exatamente na HQ do autor N.D. Stevenson, onde uma das principais diferenças, ao meu ver, reside justamente no tom dessas histórias, porque a HQ, ela começa nessa coisa que parece algo meio bobinho, de herói versus vilão, mas conforme ela vai acontecendo, a gente vê que ele, na verdade, está pegando esses clichês, subvertendo na forma como ele está contando essa história, e no processo entregando algo muito mais dramático, algo muito mais sombrio, que eu particularmente gosto bastante, enquanto que o filme não necessariamente segue por esse caminho, por mais que tenha uns momentos ali mais dramáticos, mais sombrios, tal, algumas temáticas, no geral ele dilui bastante esses elementos dentro dessa história, porque claramente, ao meu ver, parece que ele está querendo contar muito mais para um público mais infantil. Tem umas diferenças que parecem bobas, mas eu acho que exemplificam muito essa questão de mudança de tom, como por exemplo, o nome do Ballister, que é um dos personagens principais, que na HQ a gente já começa acompanhando ele sendo esse vilão e tal, cujo sobrenome é Blackheart, que já passa essa impressão de, nossa, coração sombrio, coração negro e tal, enquanto que no filme ele é Braveheart, é coração bravo. É um detalhe bobo, mas já mostra essa diferença. Assim como um outro detalhe, que na HQ a Nimona tá constantemente com isso, não, porque a gente vai matar ele e tal, não sei o quê. E a gente vê que ela mata pessoas dentro da HQ, porque a Nimona tem uma parte da HQ que ela fala, somos vilões, às vezes os vilões matam algumas pessoas tal. E a forma como o Ballister fala que não é bem assim como que as coisas funcionam é interessante. Enquanto que no filme é curioso essa questão, porque colocam a Nimona falando, não, porque a gente vai matar aqui, não sei o que, Meryl, vamos matar tal. Só que eles nunca dão esse passo além dentro da narrativa, parece que surge muito mais como esse elemento cômico do que exatamente em serventia da história. Oh, sweet murder wall! Murder wall? Are these your next targets? Who do you want to kill first? That is not a murder wall. It's a innocence wall. Uma outra diferença considerável, ao meu ver, é a estrutura na qual essas histórias são contadas. A HQ, ela já parte do ponto que o Ballister é um vilão e ele já perdeu o braço. E aí a gente vai entendendo como que isso aconteceu, do fato dele ter participado dessa justa contra o Ambrosius, e o Ambrosius perdeu, não aceitou perder, e por conta disso o Ballister perdeu o braço, e ele foi expulso pela instituição, o que fez com que ele se tornasse um vilão. A animação, por sua vez, tem um caráter mais linear nessa história, onde no princípio a gente vê essa questão da cerimônia, dos cavaleiros tal, onde o Ballister é colocado numa armadilha e acusado de matar a rainha. E aí sim, ele tem o braço tirado pelo Ambrosius nessa questão de que os cavaleiros são treinados para isso, nessa forma de proteção da rainha, das pessoas e tal. Eu acho que a mudança ela funciona para a forma como o filme quer contar a sua história. Só que no processo, quando ele coloca essa questão da gente ser o vilão tal, isso não tem peso, ao meu ver. Porque parte do peso da história da HQ é justamente de a gente, a princípio, ver o Ballister como vilão e as coisas irem acontecendo. A gente vê que não é exatamente isso o que aconteceu no passado e como que, na verdade, ele acaba sendo meio que um rebelde que está lutando contra a instituição. Rapidinho, tá curtindo o vídeo? Então deixa o like, que isso ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube e ajuda eu a continuar fazendo meu trabalho por aqui. A origem do Ambrosius também muda, onde na HQ ele é um órfão que fica ali num local junto com outras crianças, onde o Ballister também está, enquanto a animação o torna descendente da Gloreth, que é a cavaleira lendária que destruiu um monstro e salvou a todos. E eu gosto das duas versões por motivos diferentes. Eu acho que na HQ tem a questão de que o Ambrosius vem desse mesmo lugar que
o Ballister, só que ele é visto como herói e tal, mesmo ele tendo atitudes egocêntricas e questionáveis, ao passo que o Ballister é visto como vilão. Já para o filme, eu gosto da mudança porque serve para desenvolver, mesmo que bem rasamente, a questão de diferença social ali dentro da cidade, em como a instituição e as pessoas olham para alguém que está assumindo um lugar de nobreza, um cavaleiro, vindo de uma origem humilde, que no caso é o Ballister, em comparação com alguém que é descendente direto da aristocracia, da nobreza, da riqueza daquela cidade, que é o Ambrosius em relação a Gloreth. Porém, uma coisa que é definitivamente melhor no filme, ao meu ver, é como que eles deixam explícito a relação entre o Ambrosius e o Ballister, esse relacionamento amoroso que tem entre os dois personagens desde o começo, enquanto que na HQ fica muito mais implícito, você tem que ali prestar atenção para você entender e tal. No filme não, é entendível desde o começo. They're gonna love you. Like I do. E então temos a Nimona, que no filme basicamente tem a mesma personalidade da contraparte original, só que tem uma origem melhor definida. Na HQ fica uma origem meio misteriosa, onde a gente vê ali uns vislumbres de que ela foi capturada, ela passou por testes, além do fato de ter a doutora Meredith Blitzmeyer, que não existe no filme, falando sobre a lenda da Gloreth, de como a Gloreth derrotou o monstro e tal. O filme basicamente junta esses dois elementos, onde abre logo de cara com a Nimona falando sobre a lenda da Gloreth e tal, e mais pra frente no filme a gente vê que a Nimona se transformava nos animais, tentava encontrar ali uma companhia, mas sempre ficava sozinha, até ela conhecer uma garotinha que inicialmente aceita a Nimona como ela é, mas depois, por conta do preconceito e ignorância dos adultos, acaba recusando a Nimona e sendo contra quem ela é. E essa garotinha era ninguém mais, ninguém menos do que Gloreth. Go back to the shadows from whence you came. O clímax também é consideravelmente diferente, onde na HQ a Nimona é capturada, ela acaba se dividindo, uma parte dela vira aquela garotinha que está presa, e aí tem um monstro que está destruindo a cidade, e a população passa a enxergar a Nimona como um monstro que foi vencido, e aí o Ballister que ajudou isso. Já a animação, tendo todo o background relacionado à personagem, a gente vê que ela vai tirar a própria vida naquele clímax que ela vira um monstro e tal, que é meio como se fosse aquele sentimento ruim que explode, ela vira aquele monstro gigante, ela vai até a estátua da Gloreth para isso, só que quem a impede é justamente o Ballister, que a acolhe novamente, só que aí tem a diretora da instituição que tá louca naquilo tudo de a gente precisa derrotar esse monstro, a gente não pode deixar com que isso aconteça na nossa cidade, ao que Gloreth queria nessa questão da história de preconceito, ignorância, que é um elemento que, de novo, eu acho muito legal, mas o filme nunca desenvolve tão bem assim, fica meio raso no final das contas. E aí, para salvar a população de também morrer no processo, a Nimona se sacrifica, e no processo a população a vê como uma heroína, que tem essa diferença em relação à HQ. Porém, a Nimona não morreu de fato. Na HQ, ela primeiro aparece ali disfarçada para ver como tá o Ballister e depois rola meio que uma despedida entre os dois. Enquanto que no filme a gente não vê exatamente ela surgindo, mas fica claro que ela voltou para a vida do Ballister. Hey, boss. E no final, eu acho cada versão muito própria. Por mais que tenham os mesmos personagens, alguns elementos em comum, são histórias meio que bem diferentes. O filme tem um visual ok e uma história que, em certo nível, me lembra elementos da Pixar, de ter essas questões mais sérias, mais dramáticas, que acabam sendo diluídas numa história mais infantilizada. Porém, ao mesmo tempo, tem coisas dentro da animação que eu gosto. Eu gosto do trabalho de dublagem do Riz Ahmed, da Chloe Grace Moretz, como deixam evidente a questão tanto do relacionamento amoroso entre o Ballister e o Ambrosius, quanto a questão, a metáfora trans envolvendo a Nimona. Mas, de uma maneira geral, eu gosto muito mais da HQ. Porque eu fui reler a HQ depois que eu assisti o filme, e assim, não é nem tanto pelas diferenças que eu gosto, mas é muito mais pela forma como essa história é contada,
como ele dá o tempo para ter o desenvolvimento mais dramático, mais sombrio. E eu gosto muito do traço dessa HQ, que tem uma personalidade muito própria. E eu fico até um pouco triste que a animação não traduza isso muito bem. Eu acho que ela teria um charme muito particular se ela tentasse fazer algo nesse nível, porque visualmente eu acho que ela não fica nem lá nem cá. Parece que ela quer ser um pouco uma consequência do que o Aranhaverso trouxe, mas ao mesmo tempo parece que ela fica presa naquele limbo de coisas que lembram Pixar, a própria Blue Sky Studios, e aí no final das contas não é nada muito nesse sentido, o que eu acho que é um desperdício de oportunidade também, porque toda a questão de vamos ser rockista, que metal, tal, poderia ser mais, mas não é. Então parece que falta eles usarem a animação como uma ferramenta para poder brincar com o estilo dessa história, o que não acaba acontecendo muito. No passar da régua, eu acho que a animação ela acaba sendo muito tradicional, enquanto que a HQ, mesmo sendo lançada, eu acho que ela é de 2002, quando começou, se eu não estou enganado, até hoje ela continua muito boa. Mas se pelo menos as pessoas que amaram o filme se interessarem em ler a HQ, eu acho que já tá valendo. E você curtiu a animação? Você gosta mais da HQ? Deixa aí nos comentários para eu saber. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheteirama. O joinha, sério, me ajuda demais. Esse vídeo é recomendado a mais pessoas, então cogita deixar o joinha e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.